noite com a paz do Senhor, amém? Estenda tuas mãos para cá em direção à vida do servo do Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Pai amado e Pai querido, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por todo o seu mover, meu Pai, neste culto. E sabemos, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor tem ainda, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, do teu poder para ser derramado. Eu apresento a vida do teu servo, Pai, aquele que vai ministrar a tua palavra ao coração da tua noiva, da tua igreja. Usa ele mais uma vez nesta terra dos viventes, como o Senhor tem usado com grande poder, ousadia e autoridade por onde ele tem passado. Fala com a tua igreja mais uma vez. Estamos com nossos corações abertos, querendo ouvir, meu Pai, mais do Senhor esta noite, meu Pai. Eu coloco o teu servo, meu Pai, em tuas mãos. Amém e graças a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Leandro, que nos fez o convite. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Sua casa é uma bênção. Louvo a Deus pela vida de cada obreiro que está à minha retaguarda. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta noite, amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos acompanhar ali no telão. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nesta noite eu gostaria de pregar baseado no seguinte tema: vencendo em meio às crises. Você poderia repetir comigo? Vencendo em meio às crises. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Quantas das vezes na nossa vida, aqui nesta terra, nós não passamos por dificuldades? O próprio Jesus, ele disse, ele nos deu uma garantia, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as aflições, as dificuldades fazem parte da nossa vida. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos entender que esta mulher está passando
por uma crise dentro da sua casa. Nesta noite nós estamos em um culto da família, é a noite da família na renovada, e o tema veio, vencendo em meio às crises. O texto que nós lemos fala sobre a crise na vida de uma viúva. O presbítero Adilson Rocha falou sobre uma viúva também, que havia perdido o seu filho. Esta viúva perdeu o filho e ainda ficou endividada. Não é assim na nossa vida? Quantas das vezes nós passamos por dificuldades, nós estamos enfrentando uma tempestade, um vento, e aí dentro da sua casa você chega a falar: eu acho que não dá para piorar, mas as coisas ainda conseguem ficar pior, não é assim? Quantas das vezes você acha que agora é o limite, de repente acontece coisa pior ainda, mas graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você está aqui na casa do Senhor, porque Ele tem te preservado em meio às crises. Cadê você que é preservado por Deus? Cadê você que é guardado por Deus? Esta mulher está à beira de um colapso emocional, o dinheiro foi embora, não tem como pagar a dívida, e ela está correndo sérios riscos de perder os filhos, dos filhos serem levados como escravo. Diante desta situação, nós precisamos entender algumas coisas interessantes nesta palavra. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesta mensagem, é que a Bíblia diz que o credor ele chega para levar os filhos, só que a Bíblia não diz que ele entra dentro da casa. O credor está na porta, o credor ele chega para receber a dívida, quer levar os filhos, mas não leva. Primeiro ponto aqui nesta noite, para mim e para você, nós precisamos entender que as crises na nossa vida, elas são limitadas por Deus. As crises não vão além daquilo que Deus permite. A palavra do Senhor diz que nós não somos provados além daquilo que nós suportamos. O credor está na porta, mas não entra para dentro da casa. Existe um limite nesta prova, meu irmão. Eu não sei como você está, não sei como está o seu emocional. Talvez a enfermidade bateu a porta, talvez a crise financeira bateu a porta, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Existe um limite nesta prova. O segundo ponto importante desta palavra é que o credor está na porta, e esta mulher, ela passa pelo credor, e ela vai até o homem de Deus. Oh glória! O homem de Deus era representante de Deus na terra. Ela sai de casa, passa pelo credor, e ela vai até o homem de Deus. É interessante que o credor está na porta, a luta está na porta, e ela passa pela luta. Eu preciso dizer para você, que a sua luta, que a sua dificuldade, não tem o poder de impedir a sua busca. Você vai conseguir buscar em meio à luta, a sua família vai prosperar em meio às dificuldades, porque você vai buscar o direcionamento de Deus. Uramakala surianda lamacheria. A luta não tem o poder de impedir a nossa busca. Muitas das vezes é nós que fraquejamos, muitas das vezes é nós que entregamos os pontos, porque o credor está na porta, e essa mulher passa pelo credor, e ela vai até o profeta. O desemprego pode chegar na tua casa, pode bater na tua porta, mas você vai conseguir buscar a Deus mesmo desempregado. A enfermidade pode bater na tua porta, a doença, a dificuldade na sua saúde, mas você vai conseguir buscar a Deus mesmo em meio às dificuldades. Prova disso é que você está aqui. Eu sei que alguns não estão 100%. Na nossa vida ainda, quantas das vezes uma área está 100%, uma área está mil maravilhas, a outra área está difícil, ou às vezes todas as áreas estão com vento, mas você está aqui porque o credor não é desculpa para nós não buscarmos a presença de Deus.
Credor não consegue limitar a nossa busca. A dificuldade não vai ter o poder de dificultar, de limitar a sua busca por Deus. Então não entregue os pontos, não jogue a toalha, busque a presença de Deus. Oh glória! Vá diante da presença do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à prova, busque a Deus, porque Ele tem resposta para a sua casa, para a sua família. A sua família não vai por água abaixo, não vai ao naufrágio, porque Deus tem uma palavra. Glorifica o nome do Senhor. O versículo 1 diz assim: ela clama, e ela vai dizer: o meu marido era o teu servo, e ele está morto, e veio o credor para levar os meus 2 filhos. O profeta responde para ela com uma pergunta, porque muitas das vezes é nós que queremos fazer as perguntas. Em meio às lutas da vida, os porquês não são nossos. Não é nós que queremos perguntar o porquê dessa luta, o porquê desta dificuldade. Só que quando ela chega com os porquês dela, o profeta responde para ela o seguinte: o que eu posso fazer por você? O que é que você tem na sua casa? E ela responde: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Ela considerou a pequena botija de azeite como nada. Não tenho nada, senão uma botija de azeite. E é um perigo nós agirmos assim. Eu não sei como se chama esta palavra, mas tem pessoas que é assim. Tem pessoas que dizem: eu não tenho dinheiro, mas tem alguma coisa na conta lá. Ninguém me ajuda, mas tem alguém do seu lado. Ela está dizendo: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É interessante que o profeta, ele não se preocupou com o que ela não tinha, mas ele fez ela olhar por aquilo que ela possuía. Glória a Deus. Cuidado para você não ficar vislumbrando aquilo que você ainda não tem e deixar passar aquilo que ainda tem. O profeta não ficou preocupado com o que faltava, com o dinheiro que faltava. Ele fez ela enxergar aquela pequena botija de azeite. O desafio era abandonar o desprezo por aquilo que ainda possuía e valorizar o pouco que ainda restava. Deixa eu perguntar para você nessa noite: você valoriza aquilo que você tem? Ou você ainda está dizendo: eu não tenho nada, não acontece nada, eu não tenho nada? Cuidado, porque muitas das vezes você está à procura de coisas que Deus já te providenciou. É que você fica com os seus olhos vislumbrando aquilo que para você é prosperidade, só que na sua casa, dentro da sua casa, entre a sua família, Deus já providenciou a semente do milagre. Ele não se importou, porque o pouco que esta mulher tinha ainda era o sinal da graça de Deus na vida dela. Por um momento, essa mulher se esqueceu que possuía o que era mais importante. O que era mais importante? Primeiro, presença de Deus. Segundo, a comunhão que ela tinha com seus filhos e com os vizinhos. Terceiro, o azeite.
que mais que você quer? Ela tinha a presença de Deus. Ela tinha a sua família unida com ela. E ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Você tem tudo. O que adianta você ter dinheiro e não ter a presença de Deus? O que adianta você ter 2, 3 carros dentro da sua casa e não ter a presença de Deus? Ter dinheiro, mas não ter paz dentro do lar? O que adianta você ter uma boa condição financeira, mas você não consegue se assentar com os filhos à mesa, porque é uma discussão, é um tal de um ficar tirando onda com o outro, é um tal de um ficar desdenhando, diminuindo o outro, quer ser mais do que o outro. O que adianta ter dinheiro e não ter paz? O que adianta ter dinheiro e não ter o respeito dos vizinhos? Ninguém gosta de você na rua. O que adianta o dinheiro para comprar o azeite que você quiser, se não tiver a presença de Deus? Nessa noite eu preciso dizer isso para você. Eu não sei qual é a condição financeira, eu não sei qual é a sua situação atual, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Com Deus, Ele provê o recurso, Ele provê o dinheiro, mas com o dinheiro não provê presença de Deus. Ah, eu sou milionário, com os milhões que eu tenho eu consigo trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. Não consegue. Com dinheiro você não consegue. Você consegue trazer um cantor famoso, consegue. Você consegue trazer um pregador de nome, consegue. Mas a presença de Deus, você não consegue. Essa mulher tinha o mais importante. Não despreze o pouco que você tem. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Não despreze, porque aquilo que para você é pouco, é matéria-prima que Deus vai usar para virar o teu cativeiro. Aquilo que você diz que é pouco, é esse pouco que Deus vai usar para multiplicar na sua vida, na sua casa. O que seria da viúva sem o azeite? O que seria de Moisés se não fosse aquela simples vara que ele tocou no mar e o mar se abriu? O que seria de Jacó se não fosse aquela pedra que ele deitou e viu os céus abertos? O que seria de Davi se não fosse aquela simples pedra que ele pegou e derrubou o gigante? Não despreze as pequenas coisas. O que seria de Elias se não fosse aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Não viria chuva sobre a terra. O que seria da multidão se não fosse os 5 pães e 2 peixinhos? Ah, como é que você vem para cá com 5 pães e 2 peixinhos? Você está maluco? Joga fora esse negócio aí. Olha a multidão que a gente tem que alimentar. Mas não desprezou, traz. Orou, deu graças e houve a multiplicação. Você faz isso na sua casa? Quando você faz uma compra, talvez não é a compra que você queria fazer, talvez você queria encher mais o carro, mas você comprou alguma coisa, você chegou na sua casa, deu graças a Deus por isso? Ou a murmuração ainda faz parte? Com o coração cheio de gratidão, houve multiplicação. Deus nunca precisou de grandes recursos para realizar grandes milagres. Ele sempre procura alguém disposto a entregar o que tem em suas mãos. O que é que você tem nesta noite? Entrega nas mãos do Senhor. Porque o milagre ele nunca esteve no objeto, mas na obediência e na fé. O Pedro está recebendo a palavra. O milagre nunca esteve no objeto, mas na obediência
e na fé. O que parece pequeno nas mãos do Senhor é matéria-prima de milagre. O que é que você tem na sua casa? Ei, Deus já providenciou a semente do milagre. Porque a nossa tendência é focar nas ausências em vez da presença. O que eu não tenho nessa noite muda o que eu tenho. Comece a agradecer pelo que você tem. O que eu não tenho, não, para. O que eu tenho, eu não merecia, mas já tenho família. Eu não merecia, mas já tenho um emprego. Eu não merecia, mas já tenho saúde. Eu não merecia, mas já tenho uma igreja para congregar. Eu não merecia, mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim. O Rabacalamashandaraia, cadê aqueles que são gratos a Deus pela bondade, pela misericórdia que nos acompanha? Caramante, Oramashandaraia. Versículo 3, observe o direcionamento do homem de Deus. Vai, pede vasilhas vazias e não poucas, porque tudo que Deus faz é grande. Eu sempre falo isso. Eu nunca vi Deus usando um profeta para chegar em alguém e dizer: eis que eu tenho uma pequena obra na sua vida. Não, eu nunca vi. Eis que eu tenho uma grande obra na sua vida. Tudo que Deus faz é grande. Vai buscar vasilha e não pega pouca não, pega bastante. Vasilhas vazias. E continua: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite nas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Olha isso, vamos aprender. Primeira coisa, ela vai até o homem de Deus, recebe um direcionamento. Pastor, isso aqui me chamou a atenção, porque ela recebeu um direcionamento do homem de Deus, do Eliseu. Ela não foi atrás do João, saiu do Eliseu, ela não foi no outro que revela. Não, ela recebeu um direcionamento. Eliseu deu direcionamento para ela, ela voltou para obedecer. O problema de muita gente é que não obedece o direcionamento, quer receber palavra, profecia, só obedeça. Se você obedecesse, não precisava acumular esse tanto de profecia, que você está confuso até agora, não sabe o que fazer. Você já imaginou, o profeta falou para ela: vai para sua casa e empresta vasilha. E se o outro fala assim: olha, vai lá em tal lugar, que alguém vai te emprestar. O outro profeta: vende esse pouquinho que você tem, e fazer o quê? Vida que segue, sei lá. Não, Eliseu falou e ela foi fazer o que Eliseu falou. Muitas das vezes nós somos assim. Só porque a palavra que nós recebemos não foi legal, a gente quer ir no outro. Já aconteceu aqui, já aconteceu. A pessoa vem para frente, a gente faz uma oração, não saiu a profecia que ela estava querendo, ela foi para o outro para ver se saía. Só que enquanto você estiver assim, sua vida não vai mudar. Ela recebeu um direcionamento e ela foi praticar. Porque muitas das vezes o direcionamento que Deus está nos dando vai nos colocar para trabalhar, e a gente quer milagre fácil. Você acha que é fácil sair emprestando vasilha para os vizinhos? Bater na porta? Empresta uma vasilha, empresta a vasilha. Vai lá no outro, andando, esforço. Só que a gente não quer esforço. O milagre tem que bater na porta. Tem que descer aqui, os céus tem que se abrir. Tem que abrir o meu telhado e tem que descer na minha mão. Meu irmão, até o maná que descia do céu, eles tinham que trabalhar para pegar esse maná. Esse maná era colhido. Se o camarada acordasse 10 horas da manhã, não tinha maná para ele não. Porque depois que o sol vinha, o sol queimava tudo. Tinha que ser logo pela manhãzinha. Quer milagre? Ó Deus falando aqui nessa noite: acorda cedo. Milagre fácil não funciona. E o profeta fala para ela: vai voltar para casa. Porque a questão nunca foi
sobre sair de casa. Porque muitas das vezes dentro das famílias, dentro dos lares, surge uma crise, eu vou sair de casa. Aí o profeta fala para ela, volta para casa. Porque o milagre que você procura aqui fora vai estar lá dentro da sua casa. Glória a Deus, porque Deus tem um projeto lindo com a sua família. Deus tem um projeto grande com a sua casa. Você não precisa sair da sua casa para o milagre acontecer, não. Volta para casa. Volta para casa. O profeta falou, muitas famílias estão em crises, não é por falta de profeta não, porque profeta tem bastante, é falta de obedecer à direção de Deus. Direção de Deus. Quando Deus falou comigo, confirmou minha vinda para cá, eu não fiquei insistindo. No dia seguinte eu já cheguei no encarregado, e eu conversei com ele, mas eu tinha uma certeza, eu tinha um direcionamento. Se Deus te deu direcionamento, não fique pensativo, apenas obedeça. Ele deu o direcionamento para ela, ela voltou para casa, e o primeiro ponto aqui, para que o milagre acontecesse na vida dela, ela precisou ter comunhão com seus vizinhos. Como é que você é lá na sua casa, lá no seu bairro lá? Se você precisar dos seus vizinhos para ser abençoado, e aí, vai ser abençoado? Se um milagre que você precisa depender de algum vizinho lá, você vai receber o milagre? Porque muitas das vezes nós permitimos a religiosidade entrar no nosso coração, e a gente é tão santo, que a gente chega do culto, não olha para lugar nenhum, nem boa noite, nem Deus te abençoe. Eu sou homem de Deus, eu não posso me misturar. Só que Jesus, ele andava no meio da multidão. Comunhão com os vizinhos. Isso aqui é interessante, porque isso aqui desconstrói toda a ideia que está surgindo aí. Eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Meu querido, lamento te dizer, mas não lamento não, eu tenho alegria em te dizer, isso não é evangelho. Evangelho não é sobre isso, evangelho não é sobre o egoísmo, é sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A mão não pode falar para o pé, eu não preciso de você. Não, eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos precisamos de Deus. A bênção na sua família dependia da boa convivência com seus vizinhos. E é bom ter comunhão com os vizinhos, né, pastor? O pastor, os vizinhos dele, olha a casa para ele. Chega mensagem no celular dele. Os seus vizinhos olham a sua casa? Ou quer tacar uma bomba lá dentro? Como é que está a nossa comunhão com os vizinhos? Vamos pensar um pouco. Será que eles têm alegria em nos ver? Ou vive cortando o caminho nosso? Porque esta mulher tem um direcionamento. Que tipo de vizinho nós somos? Agora ela está indo atrás dos vizinhos. Me empresta a vasilha. E os filhos estão acompanhando ela. E o segundo ponto aqui. Entra e fecha a porta. Porque o problema nunca foi a porta fechada. O nosso Deus, ele faz com portas fechadas. A questão é a nossa obediência. Volta para casa, fecha a porta, você e seus filhos, fique lá dentro. E agora, com porta fechada, essa mulher vai exercer a sua fé.
O tanto de vasilhas que ela emprestou representava a fé dela. Se fosse você, quantas vasilhas você ia pegar? Vou pegar umas 3 só, depois eu vejo o que dá para fazer. O profeta não limitou o número de vasilhas. Muitas das vezes nós mesmos impedimos a bênção de Deus na nossa vida. Você fica tão emocionado com um pedacinho daquilo que Deus tem para você, que você se ilude à toa. Deus tem muito mais. O povo não quer bênção aqui não. Deus tem muito mais para a sua casa. O que você está vivendo é só um pedaço da bênção. Ainda tem coisa boa de Deus chegando para a tua casa. Empresta vasilhas. Se fosse eu, meu irmão, eu ia juntar 3, 4 vasilhas, ia lá correndo, já chegava no outro. Eu não iria medir esforço para pegar vasilha. Enche a caneca também, sei lá, põe no boné também, vê se tem como colocar depois na hora de deitar o azeite, vê se deita também, porque nós precisamos ter o coração aberto e disposição para viver o milagre. Tem gente que nem para viver milagre presta. Vem para frente, Deus falou, o coração queimou, Deus revelou, hoje Deus vai curar fulano disso e disso aqui, vem para frente, nem para isso a pessoa faz. Como é que está a sua disposição para milagre? O Naamã mergulha 7 vezes, eu não, se Deus quiser me curar, Ele vai vir aonde eu estou. Você é bonito demais, hein? Rapaz, você é chique, hein? Que poder que você tem. Se Deus quiser me curar, Ele me cura onde eu estou. Vai mergulhar 7 vezes? Aramachandaraia. Porque tem milagre que depende da nossa disposição. Deus não trabalha na vida de folgado. Olha o direcionamento, vai emprestar vasilhas. E agora é interessante. Você lembra quando ela estava diante do profeta que ela disse que não tinha nada? Só tinha azeite? A crise que veio na casa dela fez com que ela vendesse tudo. Isso aqui eu aprendi com o evangelista Brendo. Ele comentou isso aqui no estudo. A crise que veio na casa dela fez com que ela vendesse tudo. Só tinha azeite. Só que na hora do milagre, o vazio que estava na casa abriu espaço para encher de vasilhas. Sabe o que é isso? É Deus falando comigo e com você nesta noite. Eu tenho propósito até nas percas. Não fique reclamando, murmurando, eu perdi isso, fulano saiu da minha vida, eu tive esse problema financeiro, eu tive essa crise. Não fique reclamando, porque Deus tem propósito até nas percas. Se ainda tivesse um sofá velho e grande lá, já não ia caber vasilha ali. Se tivesse uma geladeira pendurada ali, já não ia caber vasilhas ali. Saiu tudo para o novo chegar. Ei, meu irmão, tem coisa boa de Deus chegando para a tua família. Ramanchuramachandaraia. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Tem pessoas aqui que vai experimentar algo sobrenatural de Deus, só porque você não murmurou pelas percas. Ora, chora bagaia. Se prepare, porque tem um novo tempo de Deus para a tua casa, e você vai contar testemunho. Eu enchi as vasilhas. Oh, glória! Cadê você que recebe essa palavra? Cadê você que recebe essa palavra? Eu sofri um acidente, eu tive um prejuízo financeiro. Não reclame, glorifique o nome do Senhor, foi livramento de Deus. Mas você não sabe como ficou o carro. Se prepare, Deus pode te dar um carro muito mais novo. Mas fulano saiu da minha vida. Meu querido, fulano saiu da sua vida, foi por conta de inveja, foi porque ele não estava suportando o seu crescimento. Se prepare, Deus vai colocar pessoas que amam o seu ministério. Emaraia sorabagai. Uma amiga que eu considerava muito, não estou falando de mim não, você. Uma amiga que eu considerava muito, contava tudo para ela. De repente virou a casaca, não fala mais comigo.
Não se preocupe, é Deus trabalhando na sua vida, porque até agora você não prosperou, porque você não sabia o mal que esta pessoa causava na sua vida. O crente precisa entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo de bom, tudo de ruim, está cooperando para o seu bem. Agora tem espaço para colocar as vasilhas. E é interessante que o profeta, ele continuou com o direcionamento: separe as que estiverem cheias. O vaso cheio, ele tem que estar separado do vazio. Porque enquanto o vaso vazio estiver se comportando e estiver na posição como se estivesse cheio, nunca vai ser cheio de verdade. Separa o que está cheio. Para aqueles que estão vazios, se apresentar. Isso fala de reconhecimento. Eu estou vazio, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais. Aquele irmão está cheio, ele está indo no monte, ele está orando, eu não, eu estou vazio. Vem para frente, separa o que estiver cheio e vem para frente para você ser cheio também. Deus nunca teve dificuldade em encher quem está vazio. O problema é o vazio querer se comportar como se estivesse cheio. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E agora o azeite desce e vai enchendo os vasos. Você consegue imaginar os dois filhos levando as vasilhas? Aqui, mãe, enche aqui, mãe. E o azeite descendo. Olha, mãe, eu estou trazendo outra aqui. Dá licença, aquele negócio. Opa, enche aqui, coloca desse lado. E vai, aquela alegria dentro da casa. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá uma alegria dentro da tua casa, porque você vai estar enchendo os vasos que estavam vazios. Começou a encher. Glória. E começou a encher aqueles vasos. Encheu toda a casa. E o mais interessante, eu já estou partindo para a conclusão. Depois que ela foi abençoada, o que ela fez? Ela voltou ao homem de Deus. Isso fala sobre gratidão e dependência. Porque tem gente que enquanto não recebe o milagre é uma bênção. Está perto do pastor, está perto do líder, vem para a igreja, recebeu o milagre, cadê o irmão? Não cabe a você, homem de Deus, administrar aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, sem o direcionamento dEle. Oh Deus, o Senhor abriu essa porta, como é que eu posso, Senhor, lidar com os benefícios que eu estou recebendo? Como eu administro isso? Como é que eu vou ser bênção na vida de outra pessoa, através desta porta que o Senhor abriu? Como é que eu vou ser bênção na minha igreja, através desta porta que o Senhor abriu? Como é que eu vou ser bênção na minha casa, com esta porta que o Senhor abriu? Depois que o azeite chegou, ela não foi comprar um carro. Eu estou conjecturando, agora eu estou cheio da grana, eu vou comprar um carro, eu vou fazer isso, vou comprar a melhor roupa. Não, volta até o homem de Deus, porque ela recebeu um milagre. Deus falou aqui nesta noite que vai te abençoar. Você vai voltar para contar a bênção? Quantas bênçãos nós recebemos dentro da nossa família? Eu falo da nossa família, esposa e filhos, e eu estou profetizando aqui, e eu falo da nossa família, igreja. Quantas bênçãos, quantos cultos você não chegou aqui, cabisbaixo, chega no pastor, estou desempregado, eu tenho conta para pagar, pastor, não deu certo aquele dinheiro, missionária, não deu certo aquele benefício, eu estou na prova. Vamos orar, irmão, vamos orar, irmã. E a porta se abriu. Você chega na irmã do círculo de oração, ore comigo, meu filho está muito doente, o médico disse isso e isso, e aí a irmã começa a orar com você, o milagre chegou, o filho foi curado, e a irmã até agora não sabe que o filho foi curado.
Quantas das vezes você foi numa congregação simples, Deus falou com você lá, você saiu de lá tomando posse da vitória, na terça-feira, na quarta-feira Deus abriu a porta, nunca mais você voltou na congregação para contar a bênção. Ela voltou até o homem de Deus, e é interessante, que quando ela chega diante do homem de Deus, o homem de Deus fala para ela: vende o azeite. Observe a ordem das coisas. Vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Porque tem gente que é uma bênção. Deus abriu a porta, faz 1 ano que está trabalhando e faz 2 anos que está devendo. Fez o contrário. Vendeu o azeite, mas não pagou a dívida. Observe a ordem. Você está abençoada? Estou abençoada. Tem muito dinheiro? Tenho muito dinheiro. Paga a dívida então. Conserta. Não foi culpa dela, mas sobrou para ela. E nem culpa do marido, foi uma circunstância difícil, porque era um homem de Deus. Se ele tivesse vivo, ele teria pagado essa conta. Não era culpa dela, mas estava na conta dela. Paga a dívida. Tem muita gente que não prospera porque não pagou a dívida. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu não vou entregar dízimo não. No primeiro mês eu vou entregar o trízimo, vai ser 30%. Eu não estou pregando, não é uma doutrina não, estou falando de orações que nós fazemos. Quantos propósitos a gente faz? Senhor, se o Senhor abrir a porta, o primeiro salário vai ser para construção. Cadê o salário, irmão? A porta não está aberta. Se o Senhor abrir a porta, eu vou ofertar tanto na vida do irmão. O irmão está até agora na prova. Deus respondeu a sua oração e você não fez a sua parte. Vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Glória a Deus. Quando nós andamos na direção de Deus, a bênção que Deus manda sobre a nossa vida é uma bênção que nos capacita a resolver todas as questões que estão para resolver e ainda viver debaixo da bênção de Deus. Eu venho aqui debaixo desta palavra profetizar sobre a tua vida, que aquilo que Ele tem para fazer e vai fazer na sua vida, vai dar para você resolver todas as questões e ainda viver debaixo da bênção e da paz que excede todo entendimento. Aqueles que recebem a palavra, aplaudam o nome do Senhor.